Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. E nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre esse filme que estreou recentemente na Netflix, que é o Don't Look Up, Não Olhe para Cima. É um filme que está causando aí bastante discussão, bastante polêmica. Ele estreou aí no dia 24 de dezembro, acho, no mês passado, né? Mais ou menos nesse dia. E desde então vem trazendo muita discussão e muita polêmica, né? Porque ele traz uma reflexão muito interessante que tem a ver com o mundo atual, e eu vou tecer alguns comentários aqui sobre isso, algumas coisas que me chamaram a atenção e que eu acho que são interessantes para a gente destacar, não é? Caso você não tenha assistido ainda ao filme, eu vou tentar fazer o mínimo aqui de spoiler possível, né? Mas só vou dar uma sinopse, tá? do que acontece, pelo menos aí, enfim, o enredo desse filme. A história de cientistas que acabam descobrindo um meteoro gigante que viria cair sobre a Terra e que destruiria completamente a humanidade. Então eles fazem ali alguns testes e confirmam a rota, a trajetória do meteoro e confirmam que realmente ele vai colidir com a Terra e isso vai causar destruição da humanidade. Então providências precisam ser tomadas. E aí eles passam a fazer o quê? Esses cientistas? Tentar alertar o mundo, né? Tentar ir para os meios de comunicação de massa, alertar as pessoas, os governantes, os políticos a respeito do que está acontecendo, mas eles são sumariamente ignorados ou ridicularizados. O filme aborda essa questão, né? De uma voz da razão, da ciência que alerta sobre riscos e destruições iminentes, né, que vêm pelo caminho da humanidade, e um mundo habitado por pessoas completamente alienadas e que não querem saber de nada disso, né? Então, por isso não olhe para cima, né? Ou seja, o mundo é habitado por pessoas que não querem levantar a cabeça e olhar a realidade, mas preferem viver numa grande alienação. Então isso me chama muito a atenção em diversos aspectos, mas eu queria comentar somente alguns deles aqui. O primeiro tem a ver com a questão da realidade, do método científico, da realidade com que nos deparamos no mundo e o filtro com que essas informações, esses dados chegam para as pessoas por meio dos meios de comunicação de massa, e como esses meios de comunicação de massa são capazes de manipular as informações, alimentar uma massa de pessoas que são alienadas e que parecem preferir viver nesse estado, em nome de assuntos menores, de emoções fúteis e pequenas. Uma das cenas que me chama muito a atenção nesse filme é quando esses cientistas chegam num desses programas de televisão que misturam informação e entretenimento. Eles aguardam lá para dar aquela notícia bombástica que deve ocupar toda a atenção do mundo, né? No entanto, junto com eles lá tem uma celebridade que vai participar de um quadro que é a reconciliação dessa grande celebridade com um namorado, né? Isso vai ser feito ao vivo ali, né? Então, bem assim a maneira dos reality shows, né? Estamos aí numa época de BBB, mais uma edição agora, 2022, né? E isso tudo tem muito a ver com essa dimensão da alienação que nós vivemos no mundo de hoje, né? As pessoas parece que ficam cada vez mais imbecilizadas, né? E preferem apenas um entretenimento totalmente sem nenhuma crítica e sem nenhum contato com a realidade, com aquilo que realmente interessa ou deveria interessar, como conhecimento que nos faz evoluir, crescer e ter um senso crítico, né? Então as pessoas parecem que desejam isso e a mídia, de uma maneira geral, fornece isso também sem nenhum pudor, né? Os meios de comunicação de massa não trabalham com uma ideia de senso crítico das pessoas, ao contrário, trabalham com suas emoções mais rasas, né, mais superficiais, mais fúteis mesmo, e fornecem esse tipo de entretenimento constantemente
alimentando uma massa permanentemente alienada. Então essa troca, não é, que vai acontecendo entre a mídia, os meios de comunicação de massa e as massas é algo muito intrigante e que o filme mostra isso, né? Porque a audiência nem quer saber daquela história de meteoro que vai colidir com a Terra, né? Nem querem saber do que os cientistas têm para falar, mas eles estão preocupados com a reconciliação ao vivo daquela grande celebridade, né? E quando os cientistas falam, os jornalistas também vão amenizando o tom, né? Os cientistas tentam alarmar as pessoas, né, a humanidade, para o que está acontecendo, e os jornalistas vão usando de uma linguagem que vai abrandando aquela mensagem, amansando o tom, né, e fazendo aquilo chegar com uma certa leveza para as pessoas. Então, esse aspecto, né, do como que a imprensa, os meios de comunicação têm um poder de filtragem da realidade e de manipulação das mentes. Esse é um aspecto bem interessante. O outro aspecto é a voz da ciência como a voz da razão, né? E notem que é o seguinte, né? Hoje nós vivemos num tempo em que essa é uma discussão muito presente, um tempo em que se coloca de um lado a voz da razão e da ciência e do outro lado os negacionistas da ciência, né? Aqueles que são ignorantes e leigos. E, de fato, esta dicotomia, ela existe no mundo, né? O método científico, ele não é banal. Ele é um método que é rigoroso, né? Você tem hipóteses, e essas hipóteses são testadas seguindo um método científico para se chegar a determinadas conclusões depois de testes realizados. E é claro que isso não é uma voz unilateral, né? Muito pelo contrário, os cientistas publicam as suas conclusões e isso é submetido a todo tipo de apreciação pelos pares, né, pela comunidade científica, onde surge um certo consenso, observe bem, um certo consenso sobre a realidade, né? Portanto, tolo ignorante são aqueles que preferem dar atenção ao tiozão do Zap Zap, né, em vez de prestar atenção no conhecimento que vai sendo produzido de maneira sistemática, rigorosa e submetido a todos esses critérios que eu estou mencionando aqui, né? Por outro lado, existe também hoje, na sociedade contemporânea, o mito da ciência, né? O mito de que a ciência detém toda a razão e de que suas conclusões são absolutamente certas. E isso sabemos que não é verdade, né? Inclusive, não olhe para cima pode ter também esse significado. Devemos levantar a cabeça para olhar para a realidade, mas olhar ainda mais para cima, até mesmo para questionar a própria ciência. Não questionar dessa forma ignorante como fazem as massas, não é? Mas procurar entender os dados, procurar entender que a ciência não é também uma verdade absoluta, né? E ela mesma também tem que sofrer questionamentos e constantes atualizações. Então essa interdição do debate, ela também não é boa. E os próprios cientistas, se são cientistas sérios, sabem que suas conclusões vão continuar a ser submetidas ao teste do tempo e que muito avanço vai acontecer, né? Tudo que está sendo produzido hoje no mundo científico, todo o conhecimento que está sendo gerado, ele não é permanente, não é absoluto, né? Outras doses de conhecimento vão sendo agregados, algumas hipóteses e conclusões vão sendo questionadas e assim a ciência vai evoluindo, crescendo e chegando inclusive a novas conclusões. Então, não é uma verdade absoluta. Ora, é assim, por exemplo, que no passado a ciência apregoava, por exemplo, a geração espontânea, né, que de restos de comida, por exemplo, poderiam surgir seres vivos. Passamos por uma fase como essa. Novos testes foram acontecendo, né, e depois esse conhecimento inicial foi sendo superado. Mas isso não é algo do início do método da ciência, do método científico. Essa constante evolução, ela precisa continuar acontecendo, né? E por isso a ciência não é definitivamente
uma voz da verdade absoluta, né? Ela é um instrumento humano que vai tateando a verdade, né, e vai tentando ali produzir o melhor conhecimento possível com as informações que se tem disponível neste momento, nesta fotografia. Mas é necessário que o tempo continue a passar e que os conhecimentos sejam atualizados e que a ciência mesma evolua. Então, nesse aspecto, eu acho interessante também, porque o filme ele não traz essa dimensão que eu estou colocando aqui, né? Ele trata, como é contemporaneamente, enfim, está em voga, a ciência como uma voz da razão absoluta. Isso é o que está no imaginário das pessoas. E, na verdade, sabemos que não é bem assim que as coisas acontecem, né? Esses dias eu fazia uma reflexão aqui, né, com outras pessoas a respeito dos limites da ciência, né? Por exemplo, quando a gente fala de assuntos existenciais e filosóficos muito mais amplos, como, por exemplo, a existência de Deus, né? Veja, eu, por exemplo, sou alguém que acredito em Deus, né? Acredito em Deus pela fé, mas também por evidências. E parece estranho dizer isso, né? Mas eu explico. Então, a mim me parece presunçoso e equivocado declarar que, por causa da supremacia ou primazia da ciência no mundo contemporâneo, a ciência seja capaz de negar, por exemplo, a existência de Deus, né? E veja que a ciência não tem respostas para esse tipo de questão. Por exemplo, eu disse que acredito em um Deus, e é verdade, mas não posso prová-lo pelo método científico. No entanto, posso questionar a ciência utilizando a lógica quando se trata da negação da existência de um Criador, por exemplo, de um Deus, né? Não me parece lógico, né? Por exemplo, quando eu olho para um universo organizado, né, e vejo os mecanismos complexos na sua macroestrutura e na sua microestrutura, me parece muito pouco provável, pela lógica humana, inclusive, afirmar a inexistência de uma força criadora inteligente, né? E isso, para mim, esses mecanismos complexos que existem na macroestrutura do universo e na microestrutura são evidências de que existe algo que cria, uma inteligência que organiza as coisas, ainda que eu não seja capaz de, com os instrumentos limitados humanos e da ciência, alcançar e comprovar esta realidade. Então, o fato de eu não conseguir alcançar não me autoriza, por exemplo, a negar certas evidências, né? E isso é muito interessante, né? Para a gente poder contrapor a ciência como uma verdade absoluta também, porque eu absolutamente não acredito nisso, né? Sei do valor da ciência, mas entendo que ela é um instrumento humano completamente passível de discussão, né? E às vezes essas teorias que procuram explicar a origem do universo, elas me parecem um tanto estapafúrdias, né? Elas me parecem um tanto assim esdrúxulas, né? Por exemplo, eu citava essa questão do universo, né? O universo, os sistemas solares como o nosso, por exemplo, né? Sistemas aí heliocêntricos, eles necessitam de um tamanho ajuste, de um tamanho cálculo para poder funcionar, operar em suas rotações, né? Em suas órbitas, né? Enfim, a existência de vida na Terra depende de tantas complexidades, né? E tudo isso de uma maneira evidentemente organizada, né? Com mecanismos complexos que vão se organizando e criando a vida e gerando as condições e fazendo com que os astros possam se mover nas suas órbitas em tempos regulares. Então, tudo isso vai acontecendo diante de nossos olhos assim, perplexos, né? E isso se multiplica o universo afora, e eu não preciso nem ir longe. Se eu falar somente da Via Láctea, vou encontrar
milhares de coisas como essas, não é, acontecendo, e pensar que tudo isso veio de uma espécie de geração espontânea, me parece que contradiz completamente a própria experiência do homem na Terra, né? Não existe nada na nossa experiência humana que indique que coisas complexas como essa, mecanismos como esses, possam ser gerados do acaso. Ainda que eu diga assim, não, como a ciência fala, passaram-se aí bilhões de anos até que se pudesse produzir ali uma primeira unidade que tivesse essa complexidade, mas não me parece ser essa uma questão de tempo, né? Porque o acaso dificilmente criaria coisas como essa e, mais ainda, reproduzindo esse mesmo tipo de mecanismo em sistemas diversos, universo afora. Isso tudo me parece muito estranho. Eu sei que não responde à pergunta fundamental do início de tudo, mas, ainda assim, eu consigo pensar que quando eu olho para uma coisa organizada, pela lógica, eu devo presumir uma inteligência organizadora por trás daquilo. É como eu pegar elementos muito simples, humanos, né? Por exemplo, eu tenho aqui um aparelhinho como esse, né? Veja, isso aqui é o que? Um grampeador, né? Eu olho para isso aqui, não importa se eu nunca vi isso antes, eu percebo que aqui existe uma intencionalidade, um mecanismo que funciona de uma maneira organizada. E pensar que qualquer coisa, né, qualquer junção de fatores de energia pudesse produzir isso aqui aleatoriamente ao acaso, não condiz com a experiência humana, né? Então por que é que a gente reproduz isso para, enfim, para o grande universo, né? Então, e aí por aí vai, né? Se eu pegar mecanismos como esse, eu pego aqui, ó, uma coisinha como essa, uma webcam, né? Dá para pensar que isso aqui se produziu sozinho, né? Mecanismos como relógio, outras coisas humanas que a gente tem cotidianamente. Então, veja que, às vezes, o pensamento científico... Aliás, o pensamento científico diz assim, eu só afirmo o que eu posso provar. Então, se eu não posso provar, eu não afirmo. Porém, na minha opinião, o verdadeiro cientista diz, não posso provar, mas não nego que exista. Então, a ciência por si, ela, se for honesta, ela entende os seus próprios limites, né? E no filme que nós vimos, né, embora ele tenha um grande valor nesse aspecto, né, porque ele demonstra o quê? Uma voz da razão que deve sim ser observada por causa de tudo aquilo que eu expliquei antes, né, o filme não tem essa dimensão do questionamento da própria ciência, né? Acho que vocês podem entender e percebem o que eu estou falando. Bom, deixe aqui seus comentários, o que vocês acharam desses pontos que tocamos aqui, né, a partir do filme, o que vocês acharam do filme, né, o que vocês dizem a respeito disso, e quais as suas reflexões a respeito de tudo isso aqui que discutimos. Deixe aqui seus comentários, curta esse vídeo aqui, compartilhe, e nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau, meus amigos, até mais.